nutrição, né? E a questão dos agonistas de GLP-1 no tratamento de obesidade. Não vou me estender, então, no meu currículo, Gabriela já me apresentou, né? Então, na verdade, só para falar que eu vim do FISPAR, então é um prazer enorme estar aqui hoje, né, como uma palestrante, e eu estava falando antes que eu já até participei também como organizadora do curso, então, assim, fico muito honrada com isso. E agora, né, no final do ano passado, eu iniciei o pós-doc também, aí no FISPAR, tá? Então, quando a gente vai falar de obesidade, primeira coisa que a gente tem que pensar é que é uma doença, né? E essa doença, ela vai ser gerada por um acúmulo excessivo de gordura, e esse acúmulo, ele acontece por um desequilíbrio energético. Então, assim, sempre vai ocorrer uma obesidade, porque ocorreu ao longo da vida dessa pessoa, ou em um momento específico dessa pessoa, em que ela teve um maior consumo alimentar do que e menor gasto energético. Então, sempre eu estou tendo um desequilíbrio energético. E essa obesidade, gente, ela vai acometer desde a infância até, né? Então, nós estamos falando de bebês, né? Hoje mesmo no meu consultório, eu tive um bebê que é obeso, já numa classificação de obesidade, 11 meses, até adultos, né? Então, assim, e idosos. Então, ela comete toda a faixa etária, né? E ela é multifatorial. E por isso é uma doença tão difícil de ser tratada, né? Porque ela é uma doença em que eu tenho caráter genético, eu tenho uma alteração metabólica, eu tenho alterações psicossociais, eu tenho alteração do meu ambiente, né? Então a gente está hoje em dia inserido num ambiente completamente obesogênico, né? A gente tem uma questão cultural. Então, quando eu pego lá da infância e aí eu vou vendo aquela pessoa, né, a família o incentivando que tem que ser um bebê gordinho, que tem que ser, às vezes, uma criança gordinha, porque é assim que é sinônimo de saúde. E aí lá no futuro a gente vai colher os problemas, às vezes, daquela infância, daquela criança que foi obesa, né? Medicamentoso também a gente tem. Então, assim, é um problema multifatorial, é uma doença difícil de tratar, né? Por ser várias questões envolvidas nisso, e por a gente estar em um ambiente muito difícil de você sair desse ambiente obesogênico, né? Eu brinco com meus pacientes hoje em dia que você vai no supermercado, a gente fica numa sinuca de bico completa, né? A gente não consegue saber o que a gente escolhe para aquela alimentação, porque é uma alimentação riquíssima em gordura saturada, riquíssimas em vários tipos de açúcares, então é algo muito complicado hoje em dia. Tá dando para ouvir direitinho o meu fone? Eu, eu tô Tá. ouvindo. Não, então tá. E como que a gente vai classificar essa obesidade, né? Obesidade, independente da prática, se a gente está lidando com o indivíduo ou com a população, a gente vai acabar sempre fazendo através do IMC. Quando eu estou na prática clínica, é claro que a gente não vai olhar só o IMC, a gente vai olhar outros parâmetros, né? Quando eu estou lidando com o indivíduo, mas populacional, sempre um indivíduo acima de 30, né? O IMC acima de 30, ele já vai ser classificado como obeso, né? E esses graus de obesidade vão ajudar a equipe, né, multidisciplinar a decidir qual é o melhor tratamento para ele. Se vai ser só, em geral, né, o principal é mudança de estilo de vida, né, então alimentação e atividade física. Então, às vezes, esse paciente ele vai ser só encaminhado para isso, às vezes vai ser necessário, ele já tem um tempo de tratamento e não está tendo efeito, não está surtindo efeito, então ele vai ser encaminhado para ser utilizado algum tipo de medicação, vai ser encaminhado às vezes para um tipo de cirurgia, para fazer daí o tratamento da obesidade. Mas a base, o pilar, é sempre mudança de estilo de vida. Isso não tem como a gente fugir, né? E um problema da obesidade é que nós não estamos falando nada de caráter estético. O problema da obesidade é uma questão que vira um problema, eu acarreto diversos outros problemas de saúde. Então, eu tenho vários outros problemas de saúde pela essa questão de estar, né, obeso. Então, eu posso ter mais susceptibilidade a um câncer pelo simples fato de eu estar acima do meu peso, tá? Então, a gente tem uma preocupação e isso demanda muito financeiramente, né, os recursos de saúde pública de um indivíduo obeso, tá? Peraí que tá um pouquinho. E aí a gente tem esses diversos outros problemas de saúde que podem ser desencadeados devido a um quadro de obesidade, né? Então, assim,
apneia, questão renal, alterações de artroses, né? Diabetes, outras doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças também, gente, secundárias a essa obesidade, também vão ser um norte para a equipe multidisciplinar decidir qual será o tratamento para esse indivíduo, tá? E hoje, né, assim, já vem uns anos, a obesidade vem aumentando a cada ano e ela acaba sendo um problema global, né? É uma epidemia, né, isso é chamado, alguns artigos citam como isso, porque a gente está, assim, no mundo inteiro com esse problema de obesidade, né? Cada vez mais. A obesidade infantil, então, ela vem aumentando muito também, né? Não vai ser o foco da nossa conversa hoje, mas a gente está tendo um grande número de pessoas obesas mundialmente falando. Aqui é um dado que eu trouxe do Vigitel, que é uma pesquisa que a gente faz aqui no Brasil, né? E a gente observa que pessoas em sobrepeso, né? A gente tem mais de 60% da população está em sobrepeso, né? Que já é uma coisa alarmante. A gente vê como esses níveis esses índices, né? Vão aumentando desde 2006 para cá, né? E quando a gente pega a obesidade, também a gente observa que houve, né? Assim, praticamente dobrou o número de indivíduos obesos desde 2006 até 2024, tanto em mulheres quanto em homens, né? Por que que a gente está atento, né? Então, como a gente falou, desse caráter multifatorial, mas por que que agora isso vem nos assombrando mais, né? Porque a gente está agora num estilo de vida moderno, em que eu tenho privação de sono, eu tenho uma grande exposição à luz, principalmente à noite, a gente tem um trabalho em turno, a gente tem um sedentarismo, o social jet lag que a gente fala, né? Então, assim, durante um dia, durante a semana, né, eu tenho um horário certinho que eu faço, final de semana eu altero completamente esses horários, tanto de alimentação quanto de sono, e um padrão alimentar completamente regular, né? Hoje em dia, enquanto eu estou acordado, eu estou comendo, né? E isso a gente sabe que esse estilo de vida moderno que a gente está gerando uma desincronização desse relógio biológico, né? E esse relógio biológico, a quem tudo indica, quando ele é perturbado, ele pode gerar problemas de saúde, entre eles ele pode gerar a obesidade, tá? Então, hoje, né, o que que era para a gente ter? Era para a gente ter horários fixos de alimentação, não era para eu ter alimentação o tempo inteiro disponível para mim. E hoje em dia, a nossa casa é assim, né? Se eu não tenho em casa, em 30 minutos chega se eu pedir pelo meu telefone. Então, assim, a gente tem uma grande oferta de alimento em vários horários do dia, principalmente à noite, e isso tudo tem perturbado muito esse relógio biológico, né? Então, o que que a gente vai trabalhar aqui hoje é conversar um pouquinho, é como que essa horário da alimentação, que aí vai ser chamado de crononutrição, como que esse horário ele vai impactar esse relógio biológico de forma a sincronizar esse relógio biológico e aí esse indivíduo daí conseguir perder peso e conseguir se manter em um peso saudável. Além disso, né, que a gente está falando de obesidade, mas tem outros problemas também de saúde, que a gente sabe que essa crononutrição, auxiliando nessa sincronização do relógio biológico, poderia auxiliar também, tá? Então, vou dar uma pincelada, que provavelmente ontem a Maristela também deve ter falado muito bem sobre esse sistema circadiano, né? Então, a gente tem lá no nosso supraquiasmático, lá no hipotálamo, né, um relógio central. A gente fala que esse relógio central é o grande maestro, né, que vai conseguir sincronizar todos os outros relógios que todas as nossas células do corpo apresentam, né, um relógio biológico. Ele vai receber uma informação do ciclo claro e escuro. Ao receber essa informação, esse relógio, que a gente vai chamar de relógio central, ele vai processar então e vai começar a fazer o ciclo de sono e vigília, nosso ciclo de ritmo de atividade de repouso, o nosso ciclo de ritmo hormonal, o ritmo de temperatura interna. Então, todas essas oscilações que a gente apresenta ao longo do dia, eles serão sincronizados e irão ocorrer por causa desse relógio central. E esse sono e vigília, né, também vai regular esse ritmo de atividade de repouso. E sendo que
o meu ciclo de sono e vigília e o meu ritmo também de atividade e repouso, eles que vão regular também o meu horário da alimentação, né? E a gente sabe, então, que a gente tem um relógio central, né, que é responsável por captar essa informação, principalmente do ciclo claro e escuro, e ele vai, então, agora sincronizar os relógios periféricos. Ele vai ditar ali um ritmo para esses relógios periféricos. E ele vai utilizar tanto a alimentação, quanto o ritmo de hormonal, quanto o ritmo de temperatura, para sincronizar esses relógios periféricos, de tal forma que todo o corpo fique sincronizado. Porque se o relógio central está conversando em um determinado horário, está entendendo que é determinado horário, e o meu relógio hepático, por exemplo, está lá recebendo uma informação de alimentação que seria para ser um outro horário, começa a ocorrer, então, essa perturbação do relógio biológico, que é o que acontece com o nosso estilo de vida. A gente está agora, né, por exemplo, né, tá de noite, eu estou com a luz acesa, era para o meu relógio central estar sinalizando que já era de noite, mas ele não está entendendo, e com isso ele começa a enviar informações, né, divergentes para os relógios periféricos. E esse relógio, né, esse sistema circadiano, né, para ele funcionar, ele depende de uma maquinaria celular mesmo. Então, a gente tem o que a gente chama de genes de relógio. Então, não é só um órgão que é o que faz parte ali do sistema circadiano, só dentro da célula, lá no meu DNA, eu tenho a presença de genes de relógio, né? E esses genes de relógio é que vão fazer o tempo em que eles demoram para ser transcritos, traduzidos, esse tempo, né, essa maquinaria, ela demora em torno de 24 horas. E por isso a gente tem esse ciclo, né? Então, no nosso relógio biológico, nessa maquinaria, né? Deixa eu ver se eu tenho um pointer aqui. Então, aqui a gente tem, né, os genes clock e o bimol, que estão, esses genes serão traduzidos nas suas proteínas, né, clock e bimol, e lá no citoplasma, né, essas proteínas formam esse heterodímero. Esse heterodímero, então, né, ele vai no DNA, no núcleo, e estimula a transcrição de outros genes, como PUR e CRY. Esses dois genes, PUR e CRY, eles vão fazer parte de uma alça negativa de transcrição. Então, eu tenho uma alça estimulando, né, positiva, e um feedback positivo e uma alça negativa. E esse PUR e CRY, então, eles serão traduzidos nas suas proteínas, vão formar também um heterodímero lá no citoplasma, que vai para o núcleo. Quando chega no núcleo, eles inibem, então, essa ação desse heterodimoclóprio-bimol de estimular a transcrição gênica. Dessa forma, então, por isso que eles atuam com um feedback negativo, porque com isso ocorre uma redução da transcrição dos seus respectivos genes. A gente tem também uma outra alça, que é uma outra alça negativa, que é um gene que também foi estimulado pelo clock e pelo bemol, que é o reverb-alfa. Esse reverb-alfa, ele também, né, essa proteína, ela também vai para o núcleo e ela inibe a transcrição de bemol. Então, inibindo os ritmos de bemol. Então, quando ocorre, né, com isso, uma redução dos níveis de reverb alfa e uma redução dos níveis de purr e cry, o clock e o bemol voltam, digamos assim, a ficarem livres para ser transcritos novamente, traduzidos, e daí fazer de novo, começar novamente essa maquinaria. E isso demora em torno de 24 horas, graças às nossas pistas ambientais, né, que a gente chama na cronobiologia, na crono de Zeitgebers, tá? E a gente tem também aqui um outro gene que vocês estão vendo aqui, que é o ROR alfa. Esse gene, ele já vai começar a estimular a transcrição de bemol. Então, é uma alça positiva. E a partir disso, dessas oscilações que vão ocorrer, que a gente vai ter esse ritmo circadiano, né? E essas oscilações, esse ritmo circadiano, né, por mais que a gente tenha essa maquinaria, ela vai, digamos assim, ser arrastada, né, de acordo com as pistas ambientais que eu estou sinalizando para ela. E percebam aqui, eu vou chamar a atenção aqui esse CCG, que a gente chama de genes controlados pelo relógio, tá? É, aqui entram diversos outros genes, que aqui nós nem estamos falando de genes da maquinaria do relógio biológico, mas genes envolvidos com metabolismo, com oxidativos, enfim. Então, a gente tem diversos outros genes aqui que são estimulados pelo relógio biológico, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho, né? Porque aqui a Silvia tinha me pedido para trazer um pouco também da minha
do meu histórico, né? E aí eu vou trazer o porquê o que que foi estudado no meu mestrado. Então, a gente sabe que, então, a gente tem um relógio central, esse relógio central, ele precisa conversar com os relógios periféricos, e a gente acredita, né? E acredita não, a gente sabe que a temperatura corporal, ela é um importante Zeitgeber para os relógios periféricos. Até então, a gente ficava, né, a gente ainda está nesse momento de descobrir melhor como que essa temperatura é enxergada, por assim dizer, por esses genes, né? Então, no meu mestrado, a gente avaliou o canal TRPV1, né, que é um canal que é ativado pela pimenta, a gente é muito conhecido como canal ativado pela pimenta, né? Esse canal, a gente sente aquele ardor, aquele calor quando a gente come uma pimenta, é devido à ativação do canal TRPV1. Então, no meu mestrado, a gente avaliou se esse canal ele estaria então envolvido nessa sinalização do relógio hepático via temperatura. Se seria através dele que a gente conseguiria sincronizar o relógio biológico pela temperatura. E a gente observou que sim, quando a gente abolia, né, a presença desse canal TRPV1 a partir de uma droga que a gente usa, que é o RTX, a gente observava que ocorria uma alteração dos genes, tanto PER quanto BMOL, né? E mostrando também uma alteração na secreção circadiana de corticosterona, demonstrando que esse canal TRPV1 parece estar envolvido nessa sincronização do relógio hepático via temperatura, tá? Então, esse relógio hepático, gente, ou esses relógios periféricos, eles vão receber informação, como eu falei, de várias pistas, né? Tanto hormonal, temperatura, alimentação. E aqueles genes que eu falei com vocês, que eles são estimulados pelos genes de relógio, né? Tem muitos genes que são envolvidos, que estão envolvidos no metabolismo. Então, aqui a gente observa, né, o HEAV alfa, o PUR e o CRY, estimulando, né, e regulando genes que estão envolvidos tanto no metabolismo de glicose quanto no metabolismo de lipídios. E parece que a desincronização do relógio, né, biológico, causa então uma desregulação desses genes envolvidos no metabolismo de lipídio e de glicose, né, e com isso, essa desincronização geraria essa obesidade. Então, aqui a gente está lidando até com caráter genético, né? E aí vieram vários estudos em animais, principalmente, né, os animais, porque ficam mais fácil para a gente avaliar esse papel genético, né? E esses animais, eles eram nocauteados para genes de relógio, e quando ocorria isso, esses animais apresentavam hiperfagia, que é um grande consumo alimentar, é, alteração do metabolismo de glicose, então, assim, às vezes apresentava uma hiperglicemia, uma alteração da liberação de insulina, uma dislipidemia, uma alteração de colesterol, né, demonstrando como que esses genes de relógio estão envolvidos no metabolismo, né, e como que a desincronização desses genes de relógio pode acarretar, então, né, em problemas metabólicos. Então, esse relógio, ele está envolvido no processo de adipogênese, de lipólise, do metabolismo de glicose, da expressão de enzimas antioxidantes. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela, né, mostrando que em vários órgãos, né, quais seriam os genes que esse relógio biológico irá interferir na oscilação circadiana, tá? Então, o simples fato de ocorrer uma alteração, né, na oscilação circadiana desses genes pode acarretar em problemas de saúde, tá? Só um minutinho aqui. E aqui mostrando como que esse relógio ele é tão importante, né, que até para minha secreção de insulina eu dependo dessa maquinaria molecular, do relógio biológico. Então, quando eu tenho uma alteração dessa maquinaria do relógio biológico, eu vou interferir com a minha secreção de insulina. E essa secreção de insulina, a gente sabe que ela apresenta também uma oscilação circadiana. Por mais que a gente saiba que eu preciso comer alguma coisa, principalmente em carboidrato, para daí vir a ter a liberação de insulina, a gente sabe que esse estímulo para a liberação de insulina vai ser diferente de acordo com o horário do dia da minha alimentação. E por isso vem a crononutrição, que ela vem demonstrando que, além do que eu como, da quantidade que eu estou comendo, o horário da minha alimentação vai ter um grande impacto no meu organismo. A gente observa, então,
que pessoas que têm um grande consumo alimentar ao longo do dia todo, principalmente noturno, essas pessoas apresentam obesidade. E quando fazem, né, a gente consegue fazer uma alteração na janela de alimentação dela, que eu vou chamar, janela de alimentação, gente, é quando você começa a comer seu primeiro horário até o seu último horário da sua alimentação. Então, isso a gente chama de janela de alimentação. Então, quanto maior é a sua janela de alimentação, principalmente se ela está ali chegando próximo da noite, maior o seu risco de obesidade, né? Ou de ganho de peso, ou de problemas metabólicos, tá? E por que isso acontece, né? Primeiro que a gente já conversou sobre a própria cronobiologia e porque também essa dieta também vai interferir com os genes de relógio por si só, né? Então eu tenho um relógio biológico que está ali sincronizado pelo ciclo claro de luz, eu tenho alimentação e os próprios nutrientes que a minha dieta me oferta também vão interferir com o relógio biológico, tá? E esse horário da alimentação, gente, ele é um impacto tão forte nele que ele é capaz de alterar as secreções hormonais. Então, a pessoa está sobre o ciclo claro escuro normalmente, ela simplesmente tem uma alteração no horário da alimentação dela e isso vai interferir. Então, aqui a gente mostra, né? É que é um trabalho que eles mostram que o fato de animais que consumiam, né, uma alimentação durante o dia, que o normal deles é consumir à noite, ocorria uma alteração da oscilação circadiana de insulina, ocorria uma alteração da oscilação de leptina e de grelina. Né? A grelina ela é muito associada é um hormônio, né, que vai me causar fome, né? E a leptina, a gente acaba vendo que ela tem um papel mais anorexígeno, tá? E aí, no meu doutorado, o que que a gente quis avaliar então? Bom, a gente já sabe que o canal TRPV1, ele tem um papel importante na questão da sinalização desse relógio hepático via temperatura. E a gente sabe que esse relógio hepático, ele é muito responsivo à alimentação. Né? Então, será que esse canal TRPV1 também está envolvido com uma dieta em tempo restrito? Né? Será que a partir desse canal a gente vai ter essa sinalização para o relógio biológico, né? Para os genes de relógio? E a gente observou, né, no meu doutorado, que sim, quando a gente mudava o horário da alimentação dos animais, em que a gente chamava de horário errado ali, né, que eles comiam durante o dia, a gente ocorria e a gente inibia, né, a presença do canal TRPV1, a gente perdia essa mudança das oscilações de leptina, então não tinha uma variação de leptina, a gente não via a gente viu uma alteração do gene do TRB3, que é um gene que está envolvido com o metabolismo de glicose, a gente viu uma alteração do gene de relógio, né, então mostrando que esse canal TRPV1 também parece estar envolvido com essa sincronização do relógio hepático via alimentação, tá? Então, quando a gente fala em que a pessoa está comendo no horário errado, por que que ela vai gerar todas essas alterações? Então, aqui é um gráficozinho, assim, eu acho super legal essa imagem, porque mostra que durante o dia, o nosso corpo, ele está sendo, devido às oscilações hormonais, né, e a gente foi feito para comer durante o dia, a nossa tendência é oxidar, queimar, estocar gordura e queimar carboidrato, porque eu tenho a presença de insulina aqui durante o dia e com maior potência, por assim dizer. E eu quase não vou oxidar tanta gordura assim, porque eu tenho, né, em vários momentos do meu dia, a alimentação. E isso, né, se a gente comesse na hora certa, do horário certo, quando chegasse à noite, eu deveria parar de comer, para daí eu começar a fazer uma oxidação de gordura e parar, então, de estocar essa gordura. Entretanto, o que a gente está vendo da população? Cada vez comendo até mais tarde, e com isso, essa pessoa agora passa a não parar de estocar essa gordura mais e não consegue oxidar essa gordura de forma tão potente como ela deveria fazer isso à noite. E aí gera o ganho de peso. Uma outra coisa que a gente observa é que pessoas que são mais vespertinas, ou seja, a tendência dela é acordar um pouquinho mais tarde e prolongar o dia dela para mais para a noite ali, ficar mais. Ela tem muito mais chance de ficar acordada até de madrugada ali. Essas pessoas elas tendem a ganhar mais peso. Porque o que eles observam é que elas têm uma tendência a ter
consumir uma porção maior de alimentos, elas têm uma tendência a consumir alimentos mais ricos em carboidratos, a tendência a consumir alimentos que são mais pobres em alguns nutrientes. Elas apresentam mais fome à noite do que durante o dia, então elas comem mais no horário que seria errado para essas pessoas. Então, né, mostrando como que esse impacto do horário da alimentação. E aí, com isso, elas têm a tendência a ter um IMC mais alto do que pessoas matutinas, tá? E é um trabalho chave desse, que é um trabalho que a gente vê que foi feito com animais, como que o impacto do horário da alimentação é forte, é que nesse trabalho eles colocaram animais comendo dietas ricas em gordura, porém no horário, digamos, correto, e esses animais, eles não apresentavam nem alteração do relógio biológico, e esses animais também não apresentavam ganho de peso, né? Então, quando a gente olha que o tecido adiposo do animal que consumiu a dieta rica em gordura ad libitum, né, à vontade, você vê o tamanho do tecido adiposo, do animal que comeu uma dieta rica em gordura em tempo restrito e do animal que comeu uma dieta normal, né? Então, mostrando que a dieta em tempo restrito, ela, mesmo sendo, digamos aqui, maléfica, né, ela vai causar menor dano para mim, porque eu vou ter menor alteração metabólica e menor perturbação desse relógio biológico, tá? E aqui ele mostra, né, esse trabalho ele traz até a foto do ratinho mostrando como que houve uma alteração do animal que podia comer a dieta rica em gordura o tempo todo, né, que está acontecendo com nós, humanos, estamos aqui o tempo inteiro querendo comer tudo, né, e riquíssima em gordura saturada, e quando você come em tempo restrito, isso não estava acontecendo nos animais, né? E esse outro trabalho, eles também mostraram que eles pegaram animais obesos e uma dieta rica em gordura e colocaram essa dieta rica em gordura, né, depois que esse animal já estava obeso, em tempo restrito. E eles observaram que esse animal, ele perdia um pouco de peso, mas ele ainda continuava um animal obeso, tá? Porém, eles chamam de obeso fit, porque ele não apresentava alteração do metabolismo como estava anteriormente, tá? E se ele pegasse um animal que era magro e colocasse para comer, né, a mesma coisa do outro em ad libitum, esse animal ganhava peso, mas se ele colocasse em tempo restrito, esse animal ficava magro, tá? Então, mostrando como que essa dieta em tempo restrito, ela vai melhorar esse aspecto, né? E vai fazer com que a gente não ganhe tanto peso assim. E eu adoro esse trabalho aqui do Panda também, é um outro grande pesquisador nessa área. E o que que eles fizeram? Uma coisa muito simples, não mexeram na dieta das pessoas, eles simplesmente fizeram um diário alimentar por fotos pelo celular. Eles têm esse aplicativo, quem quiser pode até baixar. E aí, o que que eles viram? Que a maioria das pessoas consumiam, né, menor do que 25% durante, até o meio-dia das calorias, e depois das 18 horas, mais de 35% das calorias eram consumidas. E aí, essas pessoas passavam, gente, mais de 15 horas do seu dia se alimentando. E a gente às vezes assusta, mas se for para pensar e se você pensar muito bem, quando você olha, eu hoje, por exemplo, eu comecei às 6 horas da manhã a acordar, foi meu café da manhã, e às vezes eu dou aula à noite até 10 horas da noite, vai ser minha última refeição. Olha quanto tempo eu também fiquei comendo às vezes, né? Imagina como é errado, então. Então, eles observaram que a duração do sono era paralelo praticamente ao tempo de jejum das pessoas, né? E observaram o tal do jet lag metabólico, que durante a semana você é um, final de semana você entra em uma metamorfose e você se torna uma outra pessoa, né? Um grande consumo alimentar, consumo de bebida alcoólica, enfim, muda, é outra pessoa, né? Então, o que que eles fizeram? Então, eles pegaram esses indivíduos e fizeram uma intervenção de, olha, beleza, você vai ficar acordado, você vai comer o que você quiser, não sei nem o que que você está comendo, mas você só vai poder comer de 10 a 12 horas. Então, eles fizeram uma janela de alimentação, eles restringiram esse horário da alimentação. E o simples fato deles fazerem isso, sem saber nem o que que vocês estão comendo, né, o que que esses voluntários estavam comendo, gerava um emagrecimento, né? E os participantes, que isso aqui é o mais legal, esses participantes, eles ficaram um ano sem monitoramento e eles observaram uma manutenção da perda de peso desses participantes, que é algo muito importante para o tratamento de obesidade. Então, eles viram que
simples fato de eu reduzir a duração diária da alimentação, né, reduzir essa janela de alimentação, já gerava uma contribuição para a perda de peso. Esse outro trabalho que foi feito com mulheres, o que que eles fizeram? Eles simplesmente mudaram, um grupo comia mais no jantar e um outro comia mais no café da manhã. E olha que interessante. E todas estavam uma dieta que a gente fala hipocalórica, tá? Então, para perda de peso. Então, o grupo que come menos à noite, ele emagrece muito mais do que o grupo que comeu mais no jantar. E percebam, é a mesma quantidade calórica ao longo do dia. Eles reduzem a circunferência abdominal, eles apresentam uma melhora da glicose no final do tratamento, eles apresentam uma melhora da insulina no final do tratamento, né? Elas, no caso, são as mulheres, e muito mais saciedade, menos fome. Então, eles observaram que quanto mais tarde você come, maior a sua fome, tá? Ao longo do dia. E o mesmo acontece com esse trabalho aqui que eles fizeram, né? Que é um trabalho mais recente, em que eles fizeram a mesma coisa. O pessoal comia café da manhã e parava de comer mais cedo, o outro pulava o café da manhã, que a maioria da população faz isso, e come até mais tarde. E eles observaram que o fato de você fazer isso, pular o seu café da manhã e comer mais tarde, faz você ter mais fome, mais sensação de fome, mais vontade de comer comidas gostosas, que é o que a gente sempre vê no consultório, né? Então você tem uma grande liberação de grelina e uma menor secreção de leptina. Além disso, essas pessoas tinham uma redução da taxa metabólica e alteração da temperatura corporal, né? Demonstrando novamente o impacto do horário da alimentação, tá? E aí, o que que é interessante da gente ver? Que aí eu quero chamar a atenção para esse dado aqui, até para a gente falar do GLP-1. Que quando você faz uma dieta em tempo restrito, o que que acontece? Além de você fazer uma perda de peso da pessoa, você ajuda a não ter perda de massa magra. E o que eles observaram é que pessoas que comem mais cedo, essas pessoas tendem a ter mais massa magra do que aqueles que estão fazendo uma dieta, né? E mas só que ela come até mais tarde da noite. Então, aquele famoso jejum intermitente, que agora eu aprendi que eu tenho que pular meu café da manhã e só almoçar. Então, esse daí tem maior perda de massa magra do que se você pula o seu jantar, faça o seu jejum ali, mas você pula o jantar ao invés de pular o café da manhã, tá? Então, essa dieta em tempo restrito, gente, ela é interessante porque eu vou ter melhora de pressão, melhora de estresse oxidativo, redução de peso, melhora de sensibilidade à insulina, né? Melhora das funções da célula beta. Então, assim, a gente vê redução do colesterol. Então, a gente vê uma alteração tanto metabólica quanto em peso, né? Mostrando como que isso é importante. E aí vem isso acende pra gente, cara, isso é um grande passo para a gente fazer um tratamento um paciente obeso. Mas nem sempre esse paciente obeso, ele vai poder, nesse início de tratamento, ou no meio do tratamento dele, ficar apenas com alimentação. Então, às vezes, a gente precisa sim entrar com tratamento farmacológico, porque às vezes a gente precisa de algo coadjuvante. Não é o principal, não é o que está sendo feito e agora com essa era instagramável, né? Então surge o tal do GLP-1 na vida de todo mundo aqui. Todo mundo sabe que GLP-1. Até minha filha de 3 anos já está sabendo das canetas emagrecedoras aqui, né? E quem é o GLP-1? Né? Então, o GLP-1 ele é um hormônio que é produzido pelo meu intestino, né? E esse hormônio ele vai ser importante porque ele é uma incretina, então ele estimula a liberação de insulina, né? E ele me dá saciedade. Então, além dele me ajudar no metabolismo de glicose, ele também me auxilia muito na saciedade, né? Então, esse GLP-1, ele vai ter diversas funções, né? Então, ele vai me auxiliar na função cardíaca, ele vai me auxiliar na função renal, ele vai me auxiliar no processo inflamatório, né? Então, está sendo visto essa questão de como que ele altera perfil de macrófagos, né, no organismo, ele auxilia a captação de glicose por esse músculo, então ele melhora a esteatose hepática. Então, assim, esse hormônio é um hormônio muito importante que nós produzimos no período pós-prandial, né? E aí foi visto que quando esses pacientes, esses voluntários usavam
o GLP-1, né, os pacientes diabéticos, que ele surgiu a partir dos pacientes diabéticos, a melhora global que tinha. E automaticamente esses pacientes perdiam peso, tá? Então, como foi agora, né, o GLP-1, os agonistas de GLP-1, eles estão sendo usados para tratamento do paciente obeso também, né? Pacientes obesos com apneia, com esteatose hepática, com doenças renais, com algumas alterações cardiovasculares e para o diabético, né? Apesar de ter sido um medicamento que foi usado inicialmente pensando no paciente diabético, né? Foi visto como que isso também seria importante para o paciente obeso. Hoje em dia a gente tem diversas opções no mercado, né? De famosíssimo, né? O tal do Mondiar, é o primo rico, né? Mas nós temos os outros também que são bons, e que são importantes. Então, tudo vai depender do caso do paciente. Qual é o tipo de, né? Assim, é um paciente só diabético que não precisa perder peso, é um paciente obeso que está diabético, apneia, então, enfim, depende do caso para poder ver qual vai ser o medicamento melhor para aquele caso, tá? E por que, né, veio esse GLP-1 e por que veio a onda do Mounjaro, né? Então, o GLP-1 por si só, né, um agonista de GLP-1, ele já causa uma melhora na perda de peso, né? Ele já reduz motilidade intestinal, esvaziamento gástrico, então a pessoa fica saciada mais tempo, ele age lá no cérebro, enfim. Mas eles observaram que quando você faz uma junção do GLP-1 ainda com outro hormônio que também auxilia nessa saciedade, isso tem um efeito melhor, né? Então, quando eles associam o GLP-1 com o GIP, que é o Mounjaro, eles viram um grande efeito na perda de peso, né? E agora está em fase 3, que é um novo fármaco, que seria GLP-1 associado ao GIP e ao glucagon. E eles estão vendo o que traz para gente, então, quando eu tenho só um medicamento que é só agonista para GLP-1, eu tenho perda de peso, eu tenho melhora de glicose, mas quando eu faço esse daqui, que nós estamos na fase 3 agora, né, da pesquisa clínica, que é GLP-1 com GIP e glucagon, a gente observa uma grande perda de peso, uma alteração de perda de peso, e além disso, a gente observa também que ocorre uma melhora muito, muito, muito forte da glicose, uma melhora do consumo alimentar, né? Tem ainda uma coisa que se faz ou não melhora da leptina, né? Mas a gente tem uma melhora da lipólise, então assim, ele tem uma força, ele é muito mais robusto para o tratamento de obesidade, tá? E aí, como que eles agem, tá, gente? Então, assim, a gente tem lá no nosso intestino, né, o GLP-1 e o GIP, que serão secretados aqui quando no nosso período pós-prandial. Esse GLP-1, então, ele pode agir, né? Ele vai agir inibindo o sistema vagal, de tal forma que com isso ocorra uma redução do esvaziamento gástrico. Além disso, ele estimula a atividade simpática, e com isso a gente tem uma ativação de lipólise, que é bem importante, né? Lá no fígado, ele vai auxiliar no aumento da sensibilidade à insulina, e aí automaticamente a gente tem uma redução até na produção de triglicérides, uma melhora de, de esteatose hepática. Eles também agem no nosso sistema nervoso, né? Então, eles vão estimular neurônios anorexígenos, né? E inibir neurônios orexígenos. Então, por isso, essa pessoa fica mais tempo saciada. Então, além de reduzir motilidade intestinal, esvaziamento gástrico, também a gente tem uma ação central. E lá desculpa, no pâncreas, a gente tem um aumento da liberação de insulina e uma redução da liberação de glucagon, que é uma coisa importante também para evitar de ocorrer, né, uma hipoglicemia. Então, esses dois, né, tanto o GLP-1 quanto o GIP agindo em conjunto, né? E o outro fármaco é com o glucagon, que aí com isso também a gente vai ter mais lipólise também, né? Tendo esse papel do glucagon. E aí, quando entra a nutrição aqui, né? Então, assim, então a gente vê um medicamento que sim é muito bom, auxilia, porque ele vai ter esse papel central, ele vai ter um papel hepático, ele vai ter um papel no pancreático, ele vai ter um papel no meu intestino, né?
mas a gente vai ter que tomar uns certos cuidados com esse medicamento. Primeiro, porque ele não pode ser usado para qualquer um, né? Na teoria, esse paciente tinha que estar obeso, ele tem que ter uma alteração de sensibilidade à insulina, né? E a nutrição, ela vai ter que se preocupar muito, né? Porque a gente está tendo uma sarcopenia, né? Então, assim, ocorre uma grande perda de massa magra desse paciente, até tem um outro trabalho, não deu para eu colocar porque senão fica muito extensivo, uma pesquisa mostrando que 25% da perda de peso desse paciente é de perda de massa magra. Quando eles avaliam em proporção, não parece que há uma perda de massa magra para esse trabalho, mas a gente tem que pensar que eles estão lidando em proporção, porque também houve uma perda de massa gorda desses pacientes, mas que todos relatam uma perda de força, perda de desempenho físico, então, a gente tem que preocupar muito com o consumo proteico desses pacientes. Então, em todas as refeições, a gente tem que ter fontes de proteínas para esse caso, porque o consumo proteico tem que ficar no máximo, né, permitido. Ocorre também uma perda óssea, né, então a gente tem que preocupar principalmente, né, mulheres menopausadas, que a gente tem um grande risco de osteoporose, então a gente tem que entrar com alimentos ricos nutricionalmente e porque a dieta deles fica muito restrita, né? Muitos pacientes não conseguem consumir, às vezes, nem 1.000 calorias, né? É quase que uma dieta para pacientes bariátricos. Então, a gente tem que entrar com multivitamínicos em alguns casos específicos, né? Porque ocorre tem um déficit nutricional, né? E esses pacientes vão apresentar muitos efeitos colaterais do trato gastrointestinal. Então, pode apresentar tanto de diarreia quanto de constipação, mas é muito comum também é muito mais comum a constipação, podendo ocorrer até gastroparesia, né? Que é aquela parada, não sai nada desse estômago, e ocorre até, gente, risco de aspiração, né, da dieta, dependendo do caso, e principalmente se o paciente vai para uma cirurgia, por isso que o paciente não pode estar usando agonistas de GLP-1 próximos de períodos de cirúrgico, tá? Mas o mais importante, que infelizmente, não é um milagre que está sendo vendido, né? Esse paciente, ele necessita mudar o estilo de vida. Então, o momento em que ele está utilizando um agonista de GLP-1 é o momento em que ele tem que olhar e falar: essa é a quantidade de alimento que eu posso consumir, né? Para alguns casos, né? Esse é o teto máximo que eu posso chegar. Porque se ele voltar a comer como ele comia anteriormente, ele vai ganhar o seu peso novamente. Então, é o momento em que esse paciente precisa fazer uma reeducação alimentar para ele conseguir fazer a manutenção da perda de peso. Por quê? Qual é o grande problema que nós estamos tendo? Um ganho de peso depois que esse paciente para com o uso dos agonistas de GLP-1. E não importa qual agonista nós estamos falando aqui. Então, a gente observa que sim, pacientes que param o uso de GLP-1 após 1 ano e meio, quase 2 anos, eles apresentam um ganho de peso novamente, desse peso que ele perdeu no tratamento, tá? E que é diferente quando é com dieta. Com a dieta, quando perde, né, essa quantidade, esse montante que foi perdido, ocorre às vezes um tempo maior para esse reganho, mas mostrando que ainda assim, esse paciente, se ele não modificar os seus hábitos alimentares, ele vai ter um reganho de peso que pode ser rápido ou devagar, tá? Então, esse medicamento ainda não conseguiu. E por isso está sendo muito falado do seu uso a longo prazo, como é que está sendo isso, está sendo muito avaliado. Então, aqui eu acho que vem a junção muito importante no momento em que o paciente vem em uso de algum agonista de GLP-1, porque ele precisa fazer assim, então, por exemplo, utilizar da crononutrição para ele conseguir fazer uma perda de peso adequada, manutenção desse peso perdido e manutenção também dessa melhora que esse GLP-1 conseguiu também proporcionar para ele. Então, a crononutrição entra com um papel muito importante para esses pacientes. É isso, gente. Muito obrigada. Passei um pouquinho do meu tempo, né? Nayara, que fantástico, viu? Acho que assim está todo mundo Ai, muito desculpa, gente, tocado. eu tive que falar, porque a gente que gosta do tema, a gente quer trazer tudo, mas aí não dá tempo, né? Tá ótimo. Gabi, é com você. Nayara, muito obrigada pela palestra. Se eu pudesse morar nela, eu moraria.
É um tema assim muito relevante, principalmente pensando que tá tão na mídia isso de caneta emagrecedora, né, que nem você falou e tá vendendo. E assim é uma coisa tão complicada porque tem gente conseguindo receita de forma até ilegal, né, só para aplicar essas canetas, sendo que o buraco é muito mais baixo, a gente precisa ter muito mais cuidado, né? Que nem você falou, estilo de vida tem que mudar, É assim, não é um milagre, né? alimentar do que e menor gasto energético. Então, sempre eu estou tendo um desequilíbrio energético. E essa obesidade, gente, ela vai acometer desde a infância até, né? Então, nós estamos falando de bebês, né? Hoje mesmo no meu consultório, eu tive um bebê que é obeso, já numa classificação de obesidade, 11 meses, até adultos, né? Então, assim, e idosos. Então, ela comete toda a faixa etária, né? E ela é multifatorial. E por isso é uma doença tão difícil de ser tratada, né? Porque ela é uma doença em que eu tenho caráter genético, eu tenho uma alteração metabólica, eu tenho alterações psicossociais, eu tenho alteração do meu ambiente, né? Então a gente está hoje em dia inserido num ambiente completamente obesogênico, né? A gente tem uma questão cultural. Então, quando eu pego lá da infância e aí eu vou vendo aquela pessoa, né, a família o incentivando que tem que ser um bebê gordinho, que tem que ser, às vezes, uma criança gordinha, porque é assim que é sinônimo de saúde. E aí lá no futuro a gente vai colher os problemas, às vezes, daquela infância, daquela criança que foi obesa, né? Medicamentoso também a gente tem. Então, assim, é um problema multifatorial, é uma doença difícil de tratar, né? Por ser várias questões envolvidas nisso, e por a gente estar em um ambiente muito difícil de você sair desse ambiente obesogênico, né? Eu brinco com meus pacientes hoje em dia que você vai no supermercado, a gente fica numa sinuca de bico completa, né? A gente não consegue saber o que que a gente escolhe para aquela alimentação, porque é uma alimentação riquíssima em gordura saturada, riquíssimas em vários tipos de açúcares, então é algo muito complicado hoje em dia. Tá dando para ouvir direitinho o meu fone? Eu tô Tá. ouvindo. Não, então tá. E como que a gente vai classificar essa obesidade, né? Obesidade, independente da prática, se a gente está lidando com o indivíduo ou com a população, a gente vai acabar sempre fazendo através do IMC. Quando eu estou na prática clínica, é claro que a gente não vai olhar só o IMC, a gente vai olhar outros parâmetros, né? Quando eu estou lidando com o indivíduo, mas populacional, sempre um indivíduo acima de 30, né? O IMC acima de 30, ele já vai ser classificado como obeso, né? E esses graus de obesidade vão ajudar a equipe, né, multidisciplinar a decidir qual é o melhor tratamento para ele. Se vai ser só, em geral, né, o principal é mudança de estilo de vida, né, então alimentação e atividade física. Então, às vezes, esse paciente vai ser só encaminhado para isso, às vezes vai ser necessário, ele já tem um tempo de tratamento e não está tendo efeito, não está surtindo efeito, então ele vai ser encaminhado para ser utilizado algum tipo de medicação, vai ser encaminhado às vezes para um tipo de cirurgia, para fazer daí o tratamento da obesidade. Mas a base, o pilar, é sempre mudança de estilo de vida. Isso não tem como a gente fugir, né? E um problema da obesidade é que nós não estamos falando nada de caráter estético. O problema da obesidade é uma questão que vira um problema, eu acarreto diversos outros problemas de saúde. Então, eu tenho vários outros problemas de saúde pela essa questão de estar, né, obeso. Então, eu posso ter mais susceptibilidade a um câncer pelo simples fato de eu estar acima do meu peso, tá? Então, a gente tem uma preocupação e isso demanda muito financeiramente, né, os recursos de saúde pública de um indivíduo obeso, tá? Peraí que travou aqui. E aí a gente tem esses diversos outros problemas de saúde que podem ser desencadeados devido a um quadro de obesidade, né? Então, assim, a apneia, questão renal, alterações de artroses, né? Diabetes, outras doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças também, gente, secundárias a essa obesidade, também vão ser um norte para a equipe multidisciplinar decidir qual será o tratamento para esse indivíduo, tá? E hoje, né, assim, já vem uns anos, a obesidade vem aumentando a cada ano e ela acaba sendo um problema global, né? É uma epidemia, isso é chamado, alguns artigos citam como isso, porque a gente está
assim, no mundo inteiro com esse problema de obesidade, né? Cada vez mais. A obesidade infantil, então, ela vem aumentando muito também, né? Não vai ser o foco da nossa conversa hoje, mas a gente está tendo um grande número de pessoas obesas mundialmente falando. Aqui é um dado que eu trouxe do Vigitel, que é uma pesquisa que a gente faz aqui no Brasil, né? E a gente observa que pessoas em sobrepeso, né? A gente tem mais de 60% da população está em sobrepeso, né? Que já é uma coisa alarmante. A gente vê como esses níveis esses índices, né? Vão aumentando desde 2006 para cá, né? E quando a gente pega obesidade, também a gente observa que houve, né? Assim, praticamente dobrou o número de indivíduos obesos desde 2006 até 2024, tanto em mulheres quanto em homens, né? Por que que a gente está tendo, né? Então, como a gente falou, desse caráter multifatorial, mas por que que agora isso vem nos assombrando mais, né? Porque a gente está agora num estilo de vida moderno, em que eu tenho privação de sono, eu tenho uma grande exposição à luz, principalmente à noite, a gente tem um trabalho em turno, a gente tem um sedentarismo, o social jet lag que a gente fala, né? Então, assim, durante um dia, durante a semana, né, eu tenho um horário certinho que eu faço, final de semana eu altero completamente esses horários, tanto de alimentação quanto de sono, e um padrão alimentar completamente regular, né? Hoje em dia, enquanto eu estou acordado, eu estou comendo, né? E isso a gente sabe que esse estilo de vida moderno que a gente está gerando uma desincronização desse relógio biológico, né? E esse relógio biológico, a quem tudo indica, quando ele é perturbado, ele pode gerar problemas de saúde, entre eles ele pode gerar a obesidade, tá? Então, hoje, né, o que que era para a gente ter? Era para a gente ter horários fixos de alimentação, não era para eu ter alimentação o tempo inteiro disponível para mim, e hoje em dia a nossa casa é assim, né? Se eu não tenho em casa, em 30 minutos chega se eu pedir pelo meu telefone. Então, assim, a gente tem uma grande oferta de alimento em vários horários do dia, principalmente à noite, e isso tudo tem perturbado muito esse relógio biológico, né? Então, o que que a gente vai trabalhar aqui hoje é conversar um pouquinho, é como que essa horário da alimentação, que aí vai ser chamado de crononutrição, como que esse horário ele vai impactar esse relógio biológico de forma a sincronizar esse relógio biológico e aí esse indivíduo daí conseguir perder peso e conseguir se manter em um peso saudável. Além disso, né, que a gente está falando de obesidade, mas tem outros problemas também de saúde, que a gente sabe que essa crononutrição, auxiliando nessa sincronização do relógio biológico, poderia auxiliar também, tá? Então, vou dar uma pincelada, que provavelmente ontem a Maristela também deve ter falado muito bem sobre esse sistema circadiano, né? Então, a gente tem lá no nosso supraquiasmático, lá no hipotálamo, né, um relógio central. A gente fala que esse relógio central é o grande maestro, né, que vai conseguir sincronizar todos os outros relógios que todas as nossas células do corpo apresentam, né, um relógio biológico. Ele vai receber uma informação do ciclo claro e escuro. Ao receber essa informação, esse relógio, que a gente vai chamar de relógio central, ele vai processar, então, e vai começar a fazer o ciclo de sono e vigília, nosso ciclo de ritmo de atividade de repouso, o nosso ciclo de ritmo hormonal, o ritmo de temperatura interna. Então, todas essas oscilações que a gente apresenta ao longo do dia, eles serão sincronizados e irão ocorrer por causa desse relógio central. E esse sono e vigília, né, também vai regular esse ritmo de atividade de repouso. E sendo que o meu ciclo de sono e vigília e o meu ritmo também de atividade de repouso, eles que vão regular também o meu horário de alimentação, né? E a gente sabe, então, que a gente tem um relógio central, né, que é responsável por captar essa informação, principalmente do ciclo claro e escuro, e ele vai, então, agora sincronizar os relógios periféricos. Ele vai ditar ali um ritmo para esses relógios periféricos. E ele vai utilizar tanto a alimentação, quanto o ritmo hormonal, quanto o ritmo de temperatura, para sincronizar esses relógios periféricos, de tal forma que todo o corpo fique sincronizado. Porque se o relógio central
está conversando em um determinado horário, está entendendo que é determinado horário. E o meu relógio hepático, por exemplo, está lá recebendo uma informação de alimentação que seria para ser um outro horário, começa a ocorrer, então, essa perturbação do relógio biológico, que é o que acontece com o nosso estilo de vida. A gente está agora, né, por exemplo, né, tá de noite, eu estou com a luz acesa, era para o meu relógio central estar sinalizando que já era de noite, mas ele não está entendendo, e com isso ele começa a enviar informações, né, divergentes para os relógios periféricos. E esse relógio, né, esse sistema circadiano, né, para ele funcionar, ele depende de uma maquinaria celular mesmo. Então, a gente tem o que a gente chama de genes de relógio. Então, não é só um órgão que é o que faz parte ali do sistema circadiano, só dentro da célula, lá no meu DNA, eu tenho a presença de genes de relógio, né? E esses genes de relógio é que vão fazer o tempo em que eles demoram para ser transcritos, traduzidos, esse tempo, né, essa maquinaria, ela demora em torno de 24 horas. E por isso a gente tem esse ciclo, né? Então, no nosso relógio biológico, nessa maquinaria, né? Deixa eu ver se eu tenho um pointer aqui. Então, aqui a gente tem, né, os genes clock e o bimol, que estão, esses genes serão traduzidos nas suas proteínas, né, clock e bimol, e lá no citoplasma, né, essas proteínas formam esse heterodímero. Esse heterodímero, então, né, ele vai no DNA, no núcleo, e estimula a transcrição de outros genes, como PUR e CRY. Esses dois genes, PUR e CRY, eles vão fazer parte de uma alça negativa de transcrição. Então, eu tenho uma alça estimulando, né, positiva, e um feedback positivo, e uma alça negativa. E esse PUR e CRY, então, eles serão traduzidos nas suas proteínas, vão formar também um heterodímero lá no citoplasma, que vai para o núcleo. Quando chega no núcleo, eles inibem, então, essa ação desse heterodimoclóprio-bimol de estimular a transcrição gênica. Dessa forma, então, por isso que eles atuam com um feedback negativo, porque com isso ocorre uma redução da transcrição dos seus respectivos genes. A gente tem também uma outra alça, que é uma outra alça negativa, que é um gene que também foi estimulado pelo clock, pelo bimol, que é o revierb-alfa. Esse revierb-alfa, ele também, né, essa proteína, ela também vai para o núcleo e ela inibe a transcrição de bimol. Então, inibindo os ritmos de bimol. Então, quando ocorre, né, com isso, uma redução dos níveis de revierb-alfa e uma redução dos níveis de PUR e CRY, o clock e o bemol voltam, digamos assim, a ficarem livres para ser transcritos novamente, traduzidos, e daí fazer de novo, começar novamente essa maquinaria. E isso demora em torno de 24 horas. Graças às nossas pistas ambientais, né, que a gente chama na cronobiologia, na crono de Zeitgebers, tá? E a gente tem também aqui um outro gene que vocês estão vendo aqui, que é o ROR alfa. Esse gene, ele já vai começar a estimular a transcrição de bemol. Então, é uma alça positiva. E a partir disso, dessas oscilações que vão ocorrer, que a gente vai ter esse ritmo circadiano, né? E essas oscilações, esse ritmo circadiano, né, por mais que a gente tenha essa maquinaria, ela vai, digamos assim, ser arrastada, né, de acordo com as pistas ambientais que eu estou sinalizando para ela. E percebam aqui, eu vou chamar a atenção aqui esse CCG, que a gente chama de genes controlados pelo relógio, tá? É, aqui entram diversos outros genes, que aqui nós nem estamos falando de genes da maquinaria do relógio biológico, mas genes envolvidos com metabolismo, com oxidativos, enfim. Então, a gente tem diversos outros genes aqui que são estimulados pelo relógio biológico, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho, né, porque aqui a Silvia tinha me pedido para trazer um pouco também da minha do meu histórico, né? E aí eu vou trazer o que foi estudado no meu mestrado. Então, a gente sabe que então a gente tem um relógio central, esse relógio central ele precisa conversar com os relógios periféricos e a gente acredita, né? E acredita não, a gente sabe que a temperatura corporal ela é um importante Zeitgeber para os relógios periféricos. Até então a gente ficava, né? A gente ainda está nesse momento de descobrir melhor como que essa temperatura é enxergada, por assim dizer, por esses genes, né? Então, no meu mestrado, a gente avaliou o canal TRPV1,
né, que é um canal que é ativado pela pimenta, a gente é muito conhecido como canal ativado pela pimenta, né? Esse canal, a gente sente aquele ardor, aquele calor quando a gente come uma pimenta, é devido à ativação do canal TRPV1. Então, no meu mestrado, a gente avaliou se esse canal ele estaria então envolvido nessa sinalização do relógio hepático via temperatura, se seria através dele que a gente conseguiria sincronizar o relógio biológico pela temperatura. E a gente observou que sim, quando a gente abolia, né, a presença desse canal TRPV1 a partir de uma droga que a gente usa, que é o RTX, a gente observava que ocorria uma alteração dos genes, tanto PER quanto BMOL, né? E mostrando também uma alteração na secreção circadiana de corticosterona, demonstrando que esse canal TRPV1 parece estar envolvido nessa sincronização do relógio hepático via temperatura, tá? Então, esse relógio hepático, gente, ou esses relógios periféricos, eles vão receber informação, como eu falei, de várias pistas, né? Tanto hormonal, temperatura, alimentação. E aqueles genes que eu falei com vocês, que eles são estimulados pelos genes de relógio, né? Tem muitos genes que são envolvidos, que estão envolvidos no metabolismo. Então, aqui a gente observa, né, o HEV-alfa, o PER e o CRY, estimulando, né, e regulando genes que estão envolvidos tanto no metabolismo de glicose quanto no metabolismo de lipídios. E parece que a dessincronização do relógio, né, biológico, causa então uma desregulação desses genes envolvidos no metabolismo de lipídio e de glicose, né, e com isso, essa dessincronização geraria essa obesidade. Então, aqui a gente está lidando até com caráter genético, né? E aí vieram vários estudos em animais, principalmente, né, os animais, que ficam mais fácil para a gente avaliar esse papel genético, né? E esses animais, eles eram nocauteados para genes de relógio, e quando ocorria isso, esses animais apresentavam hiperfagia, que é um grande consumo alimentar, é, alteração do metabolismo de glicose, então, assim, às vezes apresentava uma hiperglicemia, uma alteração da liberação de insulina, uma dislipidemia, uma alteração de colesterol, né, demonstrando como que esses genes de relógio estão envolvidos no metabolismo, né, e como que a dessincronização desses genes de relógio pode acarretar, então, né, em problemas metabólicos. Então, esse relógio, ele está envolvido no processo de adipogênese, de lipólise, do metabolismo de glicose, da expressão de enzimas antioxidantes. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela, né, mostrando que em vários órgãos, né, quais seriam os genes que esse relógio biológico irá interferir na oscilação circadiana, tá? Então, o simples fato de ocorrer uma alteração, né, na oscilação circadiana desses genes pode acarretar em problemas de saúde, tá? E aqui mostrando como que esse relógio ele é tão importante, né, que até para minha secreção de insulina eu dependo dessa maquinaria molecular, do relógio biológico. Então, quando eu tenho uma alteração dessa maquinaria do relógio biológico, eu vou interferir com a minha secreção de insulina. E essa secreção de insulina, a gente sabe que ela apresenta também uma oscilação circadiana. Por mais que a gente saiba que eu preciso comer alguma coisa, principalmente em carboidrato, para daí vir a ter a liberação de insulina, a gente sabe que esse estímulo para a liberação de insulina vai ser diferente de acordo com o horário do dia da minha alimentação. E por isso vem a crononutrição, que ela vem demonstrando que, além do que eu como, da quantidade que eu estou comendo, o horário da minha alimentação vai ter um grande impacto no meu organismo. A gente observa, então, que pessoas que têm um grande consumo alimentar ao longo do dia todo, principalmente noturno, essas pessoas apresentam obesidade. E quando fazem, né, a gente consegue fazer uma alteração na janela de alimentação dela, que eu vou chamar, janela de alimentação, gente, é quando você começa a comer seu primeiro horário até o seu último horário da sua alimentação. Então, isso a gente chama de janela de alimentação. Então, quanto maior é a sua janela de alimentação, principalmente se ela está ali chegando próximo da noite, maior o seu risco de obesidade, né? Ou de ganho de peso, ou de problemas metabólicos, tá?
E por que isso acontece, né? Primeiro que a gente já conversou sobre a própria cronobiologia e porque também essa dieta também vai interferir com os genes de relógio por si só, né? Então eu tenho um relógio biológico que está ali sincronizado pelo ciclo claro de luz, eu tenho alimentação e os próprios nutrientes que a minha dieta me oferta também vão interferir com o relógio biológico, tá? E esse horário da alimentação, gente, ele é um impacto tão forte nele que ele é capaz de alterar as secreções hormonais. Então, a pessoa está sobre o ciclo claro-escuro normalmente, ela simplesmente tem uma alteração no horário da alimentação dela e isso vai interferir. Então, aqui a gente mostra, né, é que é um trabalho que eles mostram que o fato de animais que consumiam, né, uma alimentação durante o dia, que o normal deles é consumir à noite, ocorria uma alteração da oscilação circadiana de insulina, ocorria uma alteração da oscilação de leptina e de grelina, né? A grelina ela é muito associada a um hormônio, né, que vai me causar fome, né? E a leptina, a gente acaba vendo que ela tem um papel mais anorexígeno, tá? E aí, no meu doutorado, o que que a gente quis avaliar então? Bom, a gente já sabe que o canal TRPV1, ele tem um papel importante na questão da sinalização desse relógio hepático via temperatura. E a gente sabe que esse relógio hepático, ele é muito responsivo à alimentação, né? Então, será que esse canal TRPV1 também está envolvido com uma dieta em tempo restrito, né? Será que a partir desse canal a gente vai ter essa sinalização para o relógio biológico, né? Para os genes de relógio? E a gente observou, né, no meu doutorado, que sim, quando a gente mudava o horário da alimentação dos animais, em que a gente chamava de horário errado ali, né, que eles comiam durante o dia, a gente ocorria e a gente inibia, né, a presença do canal TRPV1, a gente perdia essa mudança das oscilações de leptina, então não tinha uma variação de leptina, a gente não via a gente viu uma alteração do gene do TRB3, que é um gene que está envolvido com o metabolismo de glicose, a gente viu uma alteração do gene de relógio, né, então mostrando que esse canal TRPV1 também parece estar envolvido com essa sincronização do relógio hepático via alimentação, tá? Então, quando a gente fala em que a pessoa está comendo no horário errado, por que que ela vai gerar todas essas alterações? Então, aqui é um gráficozinho, assim, eu acho super legal essa imagem, porque mostra que durante o dia, o nosso corpo, ele está sendo, devido às oscilações hormonais, né, e a gente foi feito para comer durante o dia, a nossa tendência é oxidar, queimar, estocar gordura e queimar carboidrato, porque eu tenho a presença de insulina aqui durante o dia e com maior potência, por assim dizer. E eu quase não vou oxidar tanta gordura assim, porque eu tenho, né, em vários momentos do meu dia, a alimentação. E isso, né, se a gente comesse na hora certa, do horário certo, quando chegasse à noite, eu deveria parar de comer, para daí eu começar a fazer uma oxidação de gordura e parar, então, de estocar essa gordura. Entretanto, o que a gente está vendo da população? Cada vez comendo até mais tarde, e com isso, essa pessoa agora passa a não parar de estocar essa gordura mais e não consegue oxidar essa gordura de forma tão potente como ela deveria fazer isso à noite. E aí gera o ganho de peso. Uma outra coisa que a gente observa é que pessoas que são mais vespertinas, ou seja, a tendência dela é acordar um pouquinho mais tarde e prolongar o dia dela para mais para a noite ali, ficar mais. Ela tem muito mais chance de ficar acordada até de madrugada ali. Essas pessoas elas tendem a ganhar mais peso. Porque o que eles observam é que elas têm uma tendência a ter consumir uma porção maior de alimentos, elas têm uma tendência a consumir alimentos mais ricos em carboidratos, a tendência a consumir alimentos que são mais pobres em alguns nutrientes. Elas apresentam mais fome à noite do que durante o dia, então elas comem mais no horário que seria errado para essas pessoas. Então, né, mostrando como que esse impacto do horário da alimentação. E aí, com isso, elas têm a tendência a ter um IMC mais alto do que pessoas matutinas, tá? E é um trabalho chave desse, que é um trabalho que a gente vê que foi feito com animais,
como que o impacto do horário da alimentação é forte, é que nesse trabalho, eles colocaram animais comendo dietas ricas em gordura, porém no horário, digamos, correto, e esses animais, eles não apresentavam nem alteração do relógio biológico, e esses animais também não apresentavam ganho de peso. Né? Então, quando a gente olha que o tecido adiposo do animal que consumiu a dieta rica em gordura ad libitum, né, à vontade, você vê o tamanho do tecido adiposo, do animal que comeu uma dieta rica em gordura em tempo restrito e do animal que comeu uma dieta normal. Né? Então, mostrando que a dieta em tempo restrito, ela, mesmo sendo, digamos aqui, maléfica, né, ela vai causar menor dano para mim, porque eu vou ter menor alteração metabólica e menor perturbação desse relógio biológico, tá? E aqui ele mostra, né, esse trabalho ele traz até a foto do ratinho, mostrando como que houve uma alteração do animal que podia comer a dieta rica em gordura o tempo todo, né, que está acontecendo com nós, humanos, estamos aqui o tempo inteiro querendo comer tudo, né, e riquíssima em gordura saturada, e quando você come em tempo restrito, isso não estava acontecendo nos animais, né? E esse outro trabalho, eles também mostraram que eles pegaram animais obesos, e uma dieta rica em gordura e colocaram essa dieta rica em gordura, né, depois que esse animal já estava obeso, em tempo restrito. E eles observaram que esse animal, ele perdia um pouco de peso, mas ele ainda continuava um animal obeso, tá? Porém, eles chamam de obeso fit, porque eles não apresentavam alteração do metabolismo como estava anteriormente, tá? E se ele pegasse um animal que era magro e colocasse para comer, né, a mesma coisa do outro em ad libitum, esse animal ganhava peso, mas se ele colocasse em tempo restrito, esse animal ficava magro, tá? Então, mostrando como que essa dieta em tempo restrito, ela vai melhorar esse aspecto, né? E vai fazer com que a gente não ganhe tanto peso assim. E eu adoro esse trabalho aqui do Panda também, é um outro grande pesquisador nessa área. E o que que eles fizeram? Uma coisa muito simples, não mexeram na dieta das pessoas, eles simplesmente fizeram um diário alimentar por fotos pelo celular. Eles têm esse aplicativo, quem quiser pode até baixar. E aí, o que que eles viram? Que a maioria das pessoas consumiam, né, menor do que 25% durante, até o meio-dia das calorias, e depois das 18 horas, mais de 35% das calorias eram consumidas. E aí, essas pessoas passavam, gente, mais de 15 horas do seu dia se alimentando. E a gente às vezes assusta, mas se for para pensar e se você pensar muito bem, quando você olha, eu hoje, por exemplo, eu comecei 6 horas da manhã a acordar, foi meu café da manhã, e às vezes eu dou aula à noite, até 10 horas da noite vai ser minha última refeição, olha quanto tempo eu também fiquei comendo às vezes. Né? Imagina como é errado, então. Então, eles observaram que a duração do sono era paralelo praticamente ao tempo de jejum das pessoas, né? E observaram o tal do jet lag metabólico, que é durante a semana você é um, final de semana você entra em uma metamorfose e você se torna uma outra pessoa, né? Um grande consumo alimentar, consumo de bebida alcoólica, enfim. Muda, é outra pessoa, né? Então, o que que eles fizeram? Então, eles pegaram esses indivíduos e fizeram uma intervenção de, olha, beleza, você vai ficar acordado, você vai comer o que você quiser, não sei nem o que que você está comendo, mas você só vai poder comer de 10 a 12 horas. Então, eles fizeram uma janela de alimentação, eles restringiram esse horário da alimentação. E o simples fato deles fazerem isso, sem saber nem o que que vocês estão comendo, né, o que que esses voluntários estavam comendo, gerava um emagrecimento, né? E os participantes, que isso aqui é o mais legal, esses participantes, eles ficaram um ano sem monitoramento e eles observaram uma manutenção da perda de peso desses participantes, que é algo muito importante para o tratamento de obesidade. Então, eles viram que simples fato de eu reduzir a duração diária da alimentação, né, reduzir essa janela de alimentação, já gerava uma contribuição para a perda de peso. Esse outro trabalho que foi feito com mulheres, o que que eles fizeram? Eles simplesmente mudaram, um grupo comia mais no jantar e um outro comia mais no café da manhã. E olha que interessante. E todas estavam uma dieta que a gente fala hipocalórica, tá? Então, para perda de peso. Então, o grupo que come menos à noite, ele emagrece muito mais do que o grupo que comeu mais no jantar. E percebam, é a mesma quantidade calórica ao longo do dia.
eles reduzem a circunferência abdominal, eles apresentam uma melhora da glicose no final do tratamento, eles apresentam uma melhora da insulina no final do tratamento, né? Elas, no caso, são as mulheres, e muito mais saciedade, menos fome. Então, eles observaram que quanto mais tarde você come, maior a sua fome, tá? Ao longo do dia. E o mesmo acontece com esse trabalho aqui que eles fizeram, né? Que é um trabalho mais recente, em que eles fizeram a mesma coisa. Um pessoal comia café da manhã e parava de comer mais cedo, o outro pulava o café da manhã, que a maioria da população faz isso, e come até mais tarde. E eles observaram que o fato de você fazer isso, pular o seu café da manhã e comer mais tarde, faz você ter mais fome, mais sensação de fome, mais vontade de comer comidas gostosas, que é o que a gente sempre vê no consultório, né? Então você tem uma grande liberação de grelina e uma menor secreção de leptina. Além disso, essas pessoas tinham uma redução da taxa metabólica e alteração da temperatura corporal, né? Demonstrando novamente o impacto do horário da alimentação, tá? E aí, o que que é interessante da gente ver? Que aí eu quero chamar a atenção para esse dado aqui, até para a gente falar do GLP-1. Que quando você faz uma dieta em tempo restrito, o que que acontece? Além de você fazer uma perda de peso da pessoa, você ajuda a não ter perda de massa magra. E o que eles observaram é que pessoas que comem mais cedo, essas pessoas tendem a ter mais massa magra do que aqueles que estão fazendo uma dieta, né? E mas só que ela come até mais tarde da noite. Então, aquele famoso jejum intermitente, que agora eu aprendi que eu tenho que pular meu café da manhã e só almoçar. Então, esse daí tem maior perda de massa magra do que se você pula o seu jantar, faça o seu jejum ali, mas você pula o jantar ao invés de pular o café da manhã, tá? Então, essa dieta em tempo restrito, gente, ela é interessante porque eu vou ter melhora de pressão, melhora de estresse oxidativo, redução de peso, melhora de sensibilidade à insulina, né? Melhora das funções da célula beta. Então, assim, a gente vê redução do colesterol. Então, a gente vê uma alteração tanto metabólica quanto em peso, né? Mostrando como que isso é importante. E aí vem isso dá acende pra gente, cara, isso é um grande passo para a gente fazer um tratamento um paciente obeso. Mas nem sempre esse paciente obeso, ele vai poder, nesse início de tratamento, no meio do tratamento dele, ficar apenas com alimentação. Então, às vezes, a gente precisa sim entrar com tratamento farmacológico, porque às vezes a gente precisa de algo coadjuvante. Não é o principal, não é o que está sendo feito e agora com essa era instagramável, né? Então surge o tal do GLP-1 na vida de todo mundo aqui. Todo mundo sabe que GLP-1. Até minha filha de 3 anos já está sabendo das canetas emagrecedoras aqui, né? E quem é o GLP-1? Né? Então, o GLP-1 ele é um hormônio que é produzido pelo meu intestino, né? E esse hormônio ele vai ser importante porque ele é uma incretina, então ele estimula a liberação de insulina, né? E ele me dá saciedade. Então, além dele me ajudar no metabolismo de glicose, ele também me auxilia muito na saciedade, né? Então, esse GLP-1, ele vai ter diversas funções, né? Então, ele vai me auxiliar na função cardíaca, ele vai me auxiliar na função renal, ele vai me auxiliar no processo inflamatório, né? Então, está sendo visto essa questão de como que ele altera perfil de macrófagos, né, no organismo, ele auxilia a captação de glicose por esse músculo, então ele melhora a esteatose hepática. Então, assim, esse hormônio é um hormônio muito importante que nós produzimos no período pós-prandial, né? E aí foi visto que quando esses pacientes, esses voluntários usavam o GLP-1, né, os pacientes diabéticos, que ele surgiu a partir dos pacientes diabéticos, a melhora global que tinha. E automaticamente esses pacientes perdiam peso, tá? Então, como foi agora, né, o GLP-1, os agonistas de GLP-1, eles estão sendo usados para tratamento do paciente obeso também, né, pacientes obesos com apneia, com esteatose hepática, com doenças renais, com algumas alterações cardiovasculares e para o diabético, né, apesar de ter sido um medicamento que foi usado inicialmente pensando no paciente diabético, né, foi visto como que isso também seria importante para o paciente obeso. Hoje em dia a gente tem diversas opções no mercado,
né, de famosíssimos, né, o tal do Mondiário, é o primo rico, né, mas nós temos os outros também que são bons e que são importantes. Então, tudo vai depender do caso do paciente. Qual é o tipo de, né, assim, é um paciente só diabético que não precisa perder peso, é um paciente obeso que está diabético, apneia, então, enfim, depende do caso para poder ver qual vai ser o medicamento melhor para aquele caso, tá? E por que, né, veio esse GLP-1 e por que veio a onda do Mounjaro, né? Então, o GLP-1 por si só, né, um agonista de GLP-1, ele já causa uma melhora na perda de peso, né? Ele já reduz motilidade intestinal, esvaziamento gástrico, então a pessoa fica saciada mais tempo, ele age lá no cérebro, enfim. Mas eles observaram que quando você faz uma junção do GLP-1 ainda com outro hormônio que também auxilia nessa saciedade, isso tem um efeito melhor, né? Então, quando eles associam o GLP-1 com o GIP, que é o Mounjaro, eles viram um grande efeito na perda de peso, né? E agora está em fase 3, que é um novo fármaco, que seria GLP-1 associado ao GIP e ao glucagon. E eles estão vendo que, o que traz para gente, então, quando eu tenho só um medicamento que é só agonista para GLP-1, eu tenho perda de peso, eu tenho melhora de glicose, mas quando eu faço esse daqui, que nós estamos na fase 3 agora, né, da pesquisa clínica, que é GLP-1 com GIP e glucagon, a gente observa uma grande perda de peso, uma alteração de perda de peso, e além disso, a gente observa também que ocorre uma melhora muito, muito, muito forte da glicose, uma melhora do consumo alimentar, né? Tem ainda uma coisa que se faz ou não melhora da leptina, né? Mas a gente tem uma melhora da lipólise, então assim, ele tem uma força, ele é muito mais robusto para o tratamento de obesidade, tá? E aí, como que eles agem, tá, gente? Então, assim, a gente tem lá no nosso intestino, né, o GLP-1 e o GIP, que serão secretados aqui quando no nosso período pós-prandial. Esse GLP-1, então, ele pode agir, né? Ele vai agir inibindo o sistema vagal, de tal forma que com isso ocorra uma redução do esvaziamento gástrico. Além disso, ele estimula a atividade simpática, e com isso a gente tem uma ativação de lipólise, que é bem importante, né? Lá no fígado, ele vai auxiliar no aumento da sensibilidade à insulina, e aí automaticamente a gente tem uma redução até na produção de triglicérides, uma melhora de, de esteatose hepática. Eles também agem no nosso sistema nervoso, né? Então, eles vão estimular neurônios anorexígenos, né? E inibir neurônios orexígenos. Então, por isso, essa pessoa fica mais tempo saciada. Então, além de reduzir motilidade intestinal, esvaziamento gástrico, também a gente tem uma ação central. E lá desculpa, no pâncreas, a gente tem um aumento da liberação de insulina e uma redução da liberação de glucagon, que é uma coisa importante também para evitar de ocorrer, né, uma hipoglicemia. Então, esses dois, né, tanto o GLP-1 quanto o GIP agindo em conjunto, né? E o outro fármaco é com o glucagon, que aí com isso também a gente vai ter mais lipólise também, né? Tendo esse papel do glucagon. E aí, quando entra a nutrição aqui, né? Então, assim, então a gente vê um medicamento que sim é muito bom, auxilia, porque ele vai ter esse papel central, ele vai ter um papel hepático, ele vai ter um papel no pancreático, ele vai ter um papel no meu intestino, né? Mas a gente vai ter que tomar uns certos cuidados com esse medicamento. Primeiro, porque ele não pode ser usado para qualquer um, né? Na teoria, esse paciente tinha que estar obeso, ele tem que ter uma alteração de sensibilidade à insulina, né? E a nutrição, ela vai ter que se preocupar muito, né? Porque a gente está tendo uma sarcopenia, né? Então, assim, ocorre uma grande perda de massa magra desse paciente. Até tem um outro trabalho, não deu para eu colocar porque senão fica muito extensivo, uma pesquisa mostrando que 25% da perda de peso desse paciente é de perda de massa magra. Quando eles avaliam em proporção, não parece que há uma perda de massa magra.
para esse trabalho. Mas a gente tem que pensar que eles estão lidando proporção, porque também houve uma perda de massa gorda desses pacientes, mas que todos relatam uma perda de força, perda de desempenho físico, né? Então, a gente tem que preocupar muito com o consumo proteico desses pacientes. Então, em todas as refeições, a gente tem que ter fontes de proteínas para esse caso, porque o consumo proteico tem que ficar no máximo, né, permitido. Ocorre também uma perda óssea, né? Então, a gente tem que preocupar principalmente, né, mulheres menopausadas, que a gente tem um grande risco de osteoporose. Então, a gente tem que entrar com alimentos ricos nutricionalmente e porque a dieta deles fica muito restrita, né? Muitos pacientes não conseguem consumir, às vezes, nem 1.000 calorias, né? Quase que uma dieta para pacientes bariátricos. Então, a gente tem que entrar com multivitamínicos em alguns casos específicos, né? Porque ocorre sim um déficit nutricional, né? E esses pacientes vão apresentar muitos efeitos colaterais do trato gastrointestinal. Então, pode apresentar tanto de diarreia quanto de constipação, mas é muito comum também é muito mais comum a constipação, podendo ocorrer até gastroparesia, né? Que é aquela parada, não sai nada desse estômago. E ocorre até, gente, risco de aspiração, né, da dieta, dependendo do caso, principalmente se o paciente vai para uma cirurgia, por isso que o paciente não pode estar usando agonistas de GLP-1 próximos de períodos de cirúrgico, tá? Mas o mais importante, que infelizmente, não é um milagre que está sendo vendido, né? Esse paciente, ele necessita mudar o estilo de vida. Então, o momento em que ele está utilizando um agonista de GLP-1 é o momento em que ele tem que olhar e falar: essa é a quantidade de alimento que eu posso consumir, né? Para alguns casos, né? Esse é o teto máximo que eu posso chegar. Porque se ele voltar a comer como ele comia anteriormente, ele vai ganhar o seu peso novamente. Então, é o momento em que esse paciente precisa fazer uma reeducação alimentar para ele conseguir fazer a manutenção da perda de peso. Por quê? Qual é o grande problema que nós estamos tendo? Um ganho de peso depois que esse paciente para com o uso dos agonistas de GLP-1. E não importa qual agonista nós estamos falando aqui. Então, a gente observa que sim, pacientes que param o uso de GLP-1 após 1 ano e meio, quase 2 anos, eles apresentam um ganho de peso novamente, desse peso que ele perdeu no tratamento, tá? E que é diferente quando é com dieta. Com a dieta, quando perde, né, essa quantidade, esse montante que foi perdido, ocorre às vezes um tempo maior para esse reganho, mas mostrando que ainda assim, esse paciente, se ele não modificar os seus hábitos alimentares, ele vai ter um reganho de peso que pode ser rápido ou devagar, tá? Então, esse medicamento ainda não conseguiu. E por isso está sendo muito falado do seu uso a longo prazo, como é que está sendo isso? Está sendo muito avaliado. Então, aqui eu acho que vem a junção muito importante no momento em que o paciente vem em uso de algum agonista de GLP-1, porque ele precisa fazer assim, então, por exemplo, utilizar da crononutrição para ele conseguir fazer uma perda de peso adequada, manutenção desse peso perdido e manutenção também dessa melhora que esse GLP-1 conseguiu também proporcionar para ele. Então, a crononutrição entra com um papel muito importante para esses pacientes. É isso, gente. Muito obrigada. Passei um pouquinho do meu tempo, né?